A Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS, afirmou que estamos em desaceleração da pandemia. Mas ontem nós trouxemos um dado que chamou a atenção, foram mais de 2.700 casos novos registrados em 24 horas, né? E aí muita gente se perguntou, afinal, há mesmo uma desaceleração? Como explicar um número recorde de novos casos em um único dia? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o coordenador do projeto do Atlas da Amazônia, que vai trazer informações sobre que momento é esse que a gente está vivendo. Vou conversar com o pesquisador Henrique Pereira. Olá, seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Muito bom dia. A gente está ou não está em desaceleração dos casos da Covid-19 aqui no estado? Então, como nós vimos dizendo desde há algum tempo, cada município corresponde a uma população e, portanto, o que acontece na capital não pode ser automaticamente estendido como uma interpretação para o que está acontecendo no conjunto dos outros 61 municípios. No dia 19 de maio, por exemplo, foi quando o conjunto dos municípios do interior ultrapassou em número de casos Manaus. Temos que lembrar que Manaus é o epicentro da pandemia, portanto, aqui foi registrado o primeiro caso, e se não fosse por outra razão, pelo fato da doença ter começado por aqui, a pandemia ter iniciado por aqui, Manaus estaria numa fase diferente dos demais municípios, onde a doença foi registrada tempos depois. 19 de maio, por essa altura, a doença já estava em cerca de 60 municípios do Amazonas. Então, essa desaceleração informada pela FVS, hoje ela se aplicaria à capital? E mais um outro conjunto de municípios. Bom lembrar também que os últimos municípios a adotarem medidas restritivas, protetivas de isolamento foram Parintins e Inhamudá. Isso também ajuda a explicar porque a pandemia progride em ritmos diferentes em cada uma das localidades. Não apenas o registro do primeiro caso, mas as atitudes locais dos governos e da sociedade. Nesse momento, trabalhando com os dados, inclusive, do boletim de ontem, nós temos cerca de 20 municípios que apresentavam para o alerta de casos uma velocidade ainda em ascendência, ou seja, apresentavam mais casos no dia do que no dia anterior. Então, isso significa dizer, mais uma vez, que cada prefeitura, cada municipalidade deve estar monitorando o progresso da pandemia na sua população e, a partir disso, tomar as medidas, as decisões sobre aumentar o rigor ou flexibilizar as medidas de isolamento social, por exemplo. Ontem a gente chegou a noticiar aqui do boletim do dia 7, mais de 2.700 casos notificados, né? Isso me causou uma estranheza, porque a gente vinha de 600, 700, 1.000 e pouco, mas desde maio não tinha um número tão alto como esse. A explicação foi dada ontem pela FVS de que houve uma testagem em massa lá em Coari e só do município de Coari vieram 1.802 casos. O aumento dessa oferta de testes também vai fazer ter essa variante, né? Pois é preciso muita cautela ao interpretar os dados de novos casos, porque esse número ele depende grandemente do esforço de testagem na população. Dizendo em outras palavras, se aumenta o número de testes, invariavelmente serão detectados mais casos. Então, se não há um esforço constante, nós podemos observar flutuações nesses registros, única e exclusivamente por causa desse, como eu disse, desse aumento do esforço de testagem. Coari é um dos poucos municípios que adotou desde o começo uma política de ampla testagem. E também foi anunciado que, nesse momento, há mais disponibilidade de testes para todos os municípios do interior. Mas eu queria chamar a atenção para o dado que vem sobre o acompanhamento da curva de óbitos. Era justamente isso que eu ia lhe perguntar, né? Porque a gente está tendo uma notificação que não caiu, né? Na verdade, ela tem notificações diárias, mas a letalidade caiu consideravelmente, né? A gente não tem mais os registros que tinha, por exemplo, no dia 6 de maio, 102 mortes causadas por coronavírus. E esse número reduziu bastante desde o mês passado, né? A gente já vinha falando sobre isso. O que está acontecendo? O vírus está mais fraco? A gente está mais forte? Qual é o que se analisa diante desses números? Primeiro, gostaria de confirmar essa informação. Nós usamos um indicador bastante sensível, ele é recalculado diariamente, à medida que saem cada um dos registros, e nós também acompanhamos os dados de sepultamento, especialmente em Manaus. Também é um número bastante confiável, que registra não apenas, obviamente, as mortes causadas por Covid, mas todo tipo de morbidade e mortalidade na cidade. Ontem, pelo nosso indicador, 40 municípios estavam com a bandeira verde, isto quer dizer, estavam com a velocidade de óbitos praticamente zerada,
há pelo menos 5 dias. Isso inclui Manaus. Então, também não é recente essa observação de que o interior apresenta taxas de mortalidade e letalidade menores do que Manaus. E também não é recente essa observação de que, embora a curva de novos casos continue aumentando, a de óbitos, tanto em números absolutos ou dos registros diários, segue decaindo. Várias podem ser as explicações para esse fenômeno. O fato é que a percentagem da população que irá e que de fato desenvolve as formas graves da doença é um percentual menor do que aquela que irá ser infectada e chegar a desenvolver os sintomas. É bom lembrar também que há uma parcela da população que contraiu a doença, mas não desenvolveu os sintomas e muito provavelmente, em decorrência disso, não afluiu ao sistema de saúde e não foi testado. Então, há sempre muitas incertezas em torno desses números, né, da progressão da pandemia, mas o melhor da informação é o que temos a nosso dispor para analisar a progressão. Então, confere sim a informação. Agora, outras razões para essa discrepância entre a velocidade de casos e a velocidade de óbitos pode estar sim relacionado com mudanças na proporção entre as, digamos, variedades ou cepas ou linhagens que predominam, do vírus que predominam na população. Então, quem adoece hoje, por exemplo, do coronavírus, tem menos chance de evoluir para um estado grave do que quem adoeceu em abril, começo de maio? A letalidade, o desenvolvimento de formas graves da doença está muito ligado principalmente ao fator idade e às comorbidades, como diabetes e hipertensão. Então, isso não variou. As pessoas de maior idade e com essas comorbidades continuam sendo os grupos de risco, ou seja, aqueles que terão a maior probabilidade de desenvolver as formas graves da doença. Como eu disse, é que esse grupo de pacientes suscetíveis já está diminuindo, porque um grande número já foi infectado e desenvolveu as formas graves da doença. Porém, essa proporção não seria suficiente para explicar essa diminuição da velocidade de óbitos, tanto em Manaus, comparando com a própria cidade, como a relação entre a letalidade em Manaus e o interior. Isso ainda são questões abertas para a pesquisa. Henrique, muita gente acredita que foi creditado à conta do coronavírus mortes que não foram causadas pela doença. Isso pode ter acontecido? Pessoas que de repente morreram por uma síndrome respiratória aguda grave, pela própria gripe, né, que a gente estava no período sazonal da H1N1, influenza A, influenza B. Isso pode ter acontecido de pessoas terem morrido e nessa estatística oficial, elas não necessariamente morreram por conta da Covid-19, mas na conta final foi registrado como? Ou só nesses dados oficiais tem só quem fez o teste de fato? Então, na verdade, a hipótese mais plausível é exatamente o contrário. Né? Uma subnotificação, né? Uma subnotificação. Nós publicamos um estudo feito pela nossa equipe e pelo professor Bruce Walker Nelson do INPA, comparando a curva de sepultamentos em Manaus com os registros nos cartórios e o próprio dado da FDS. E os números realmente nos levam a concluir que o contrário aconteceu. É uma subnotificação, até porque, novamente, é uma capacidade de testagem. Nem todos os óbitos suspeitos vieram a ser testados. O que a FDS divulga é exatamente o número de óbitos que foram confirmados com diagnóstico por Covid. Agora, existe também a possibilidade de um pequeno percentual ter sido um teste falso positivo, mas esse número será certamente muito menor do que, como eu disse, o número de óbitos, principalmente no início da pandemia aqui em Manaus, que foram causados pelo Covid, mas não foram diagnosticados. Tanto há quem defenda que esses óbitos, de fato, deveriam ter sido creditados à Covid-19 e não a outras causas, como pneumonia, septicemia e uma síndrome respiratória aguda grave. Muita gente acabou morrendo em casa sem saber o que tinha, né? E é muito lógico que o senhor falou ainda há pouco, porque nenhum governante quer colocar na sua conta mortes, né, por coronavírus. É um ranking que ninguém quer ocupar, esse topo que hoje é ocupado por São Paulo, que em seguida de incidência ontem passou a ser ocupado pelo estado do Ceará, depois vem Rio de Janeiro, Amazonas, incidência está em 7º lugar, em letalidade está em 5º lugar em relação ao coronavírus em todos os estados brasileiros. Esse top 5 é um lugar que ninguém quer estar, então não faz sentido acreditar que se colocou na conta do coronavírus algo que não era dele, né?
há um enorme grupo de profissionais altamente competentes e éticos e comprometidos com o exercício da sua profissão e servidores públicos envolvidos na produção dessas informações. Então, creio que os meus colegas profissionais que hoje servem aos órgãos públicos devem merecer a confiança da população. Além do que, existem mecanismos de verificação desses números, todo um conjunto de organizações que estão responsáveis por fazer o controle e verificar essas informações. Tá certo, Henrique. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente, qualquer novidade em relação às pesquisas. Fique à vontade para entrar em contato, para a gente estar divulgando esse trabalho aqui. Muito obrigado e bom dia a todos. Conversei com o Henrique Pereira, que é um dos pesquisadores que está acompanhando aí todos esses números relacionados ao coronavírus.